Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis, eu sou o professor Cido, sejam bem-vindos. Ontem não fiz nenhuma gravação porque estava com gripe, uma gripe forte, mas já estou bem melhor. Estamos aqui então de volta, tá? E trazendo algumas notícias, algumas análises reflexivas sobre os acontecimentos do mundo da política aqui no nosso país. Pessoal, olha só, vocês sabem que o Flávio Dino, ministro da Justiça, a quantidade de vezes que ele já foi convidado para comparecer lá na Câmara Federal, tá? Convocado pelos deputados bolsonaristas. Sabe quantas vezes? 10 vezes. Ele, inclusive, está sendo, assim, o ministro, né? Um dos ministros mais convidados, né, a comparecer no Congresso Nacional. Para iniciar, então, essa conversa aqui a respeito do Flávio Dino, eu vou trazer aqui uma notícia do Metrópolis, tá? Vou compartilhar com vocês a tela, tá? Olha só que coisa, né? Aqui no blog do Noblar, né? Bolsonaristas não aprendem e apresentam 10 convocações de Flávio Dino. Olha, 10 convocações de Flávio Dino. Em pouco mais de 4 meses de funcionamento do Congresso, o ministro Flávio Dino, da Justiça, já foi 3 vezes à Câmara dos Deputados e atendendo a chamado dos parlamentares. Em todas elas, na Comissão de Constituição e Justiça, Segurança Pública, Fiscalização e Controle, Dino desconcertou os bolsonaristas, que foram para cima do ministro com toda a força. Mas parece que os bolsonaristas não aprenderam. Eles apresentaram mais de 10 requerimentos de convocação do ministro e combinaram, cada um, a apresentar uma razão para falar sobre os CACs, invasões do MST, o 8 de janeiro. Nas suas idas ao Congresso, Dino tem até conquistado a simpatia de alguns desses bolsonaristas. Casos de Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles, ambos do PL de São Paulo, que o tem tratado sem fanatismo e sempre o cumprimentam com cortesia no final dos encontros. Apesar que eu acho que isso aqui, esses caras não tem nada de simpáticos, né? O ministro esteve semana passada numa dessas comissões da Câmara, no dia que Jair Bolsonaro foi alvo de uma ação da Polícia Federal, que apreendeu seu celular e de Michele Bolsonaro. Os opositores que compareceram na comissão estavam bem muxoxos, né? Muxoxos, né? É isso. Então, tá aí. Algumas dessas... Tem várias gravações, inclusive, aqui na internet, vocês encontram no YouTube, tá? O pessoal costuma dizer que o Flávio Dino, ele jantou, né, os bolsonaristas. Vocês encontram essa audiência, né, junto com o Flávio Dino, e as suas respostas. Agora, o impressionante dessa história toda é o seguinte, a gente sabe, assim, que não deixa de ser uma estratégia mesmo dos bolsonaristas, né? Os bolsonaristas sabem muito bem que toda a culpa do 8 de janeiro pesa sobre eles, pesa sobre Bolsonaro. E eles querem fazer questão de, por via de fake news, por via de, sabe, de articulação de algumas coisas um pouco sacana, né, para falar a verdade,
de dizer que, de uma certa forma, o Lula sabia, o Flávio Dino sabia, ou seja, eles fantasiam todo aquele momento, aquele procedimento que, né, das invasões lá do 8 de janeiro, o terrorismo, né, que aconteceu em Brasília. Então, a questão que fica é assim, e que isso é jogado nas redes bolsonaristas, principalmente, né, que o 8 de janeiro é como se fosse algo planejado, olha só, planejado pela esquerda. E é como se você se livrasse da culpa, né? É um desvio de atenção, né? Você desvia a atenção de uma parcela da população, e tem muita gente que acredita nessas bobagens, né? Acreditam nisso, tá? Nessa fantasia mesmo, uma fantasia. E fica, então, em meio a essa fantasia, julgando a esquerda, julgando como se o Flávio Dino fosse, inclusive, culpado, tá, de tudo que aconteceu. Então, eles têm, assim, como propósito, você vê como que esse jeito bolsonarista de ser é terrível, né? É a coisa mais terrível, mais doida, mais malandra, mais bandida que existe na face da Terra, é o que essa gente faz. Então, eles querem usar de todos os meios, vocês querem ver o que eles também ficam perguntando para o bater em cima lá do Flávio Dino? Daquela visita que ele foi lá na favela, aquela vez. Eles ficam batendo em cima como se o Flávio Dino não tivesse, por exemplo, segurança para ir até a favela. Como se o Flávio Dino tivesse amizade com os bandidos da favela. Como se o Flávio Dino tivesse qualquer... Aí não apenas o Flávio Dino, né? Essa coisa que é julgado do PT, né? Como se o PT tem, né, tem qualquer relação com traficantes, que é essa coisa assim de dizer que o Lula, né, tem relações com traficantes e assim por diante. Então eles ficam trazendo à tona questões, sabe? Questões inclusive resolvidas, tá? Tudo isso já foi resolvido, já foi esclarecido, tá? Isso já foi mais do que esclarecido, mas eles fazem questão de bater em cima disso. Quando sai de um, vai para o outro. Quando vai para o outro que eu digo, principalmente do PL, né, bolsonarista, novamente faz questão de bater em cima disso. Então, eles vão se utilizando desses meios, né, para depois jogar nas redes sociais deles, né, porque tem uma coisa interessante das redes sociais que é interessante, é quando você pega apenas o seu discurso, né? Às vezes a resposta do Flávio Dino, que nós sabemos muito bem que ele deu resposta à altura, resposta assim, dando catracada mesmo nos bolsonaristas, mas eles lá na rede social deles, o que eles fazem? Eles fazem uma espécie de corte do Flávio Dino. Eles tiram o Flávio Dino, a resposta do Flávio Dino. Aí passa eles fazendo a pergunta, né? Passa eles fazendo a pergunta. Aí a imagem que é passada, a verdade que é passada é assim. É a verdade daquilo que o cara tá ali questionando, por exemplo, o Flávio Dino. Então, essa verdade, ela é passada lá, né, na bolha deles, é passada como se fosse o certo. Como se fosse o certo. Quer dizer, você acaba não vendo a resposta do Flávio Dino, você acaba não vendo a resposta do Flávio Dino, passa, então, essa versão que o bolsonarista apresenta ali. Esse é o tipo de sacanagem que nós temos no nosso mundo atual, né? Nós convivemos com esse tipo de situação. E é isso, né, que as redes sociais acabam permitindo esse tipo de coisa, né? De apresentar apenas um lado da versão, não deixar que a outra versão, né, não seja apresentada. Por exemplo, eu tenho visto aqui no YouTube, né, de canais de esquerda,
eu tenho assistido, não é apenas recortes só da fala do Flávio Dino. Eu tenho visto os bolsonaristas falando e o Flávio Dino respondendo. Ou seja, a gente tem visto os dois posicionamentos. É isso que deve acontecer, sabendo os dois tipos de posicionamento. E não esse tipo de sacanagem como os bolsonaristas costumam fazer. É isso aí. Agradeço muito a atenção de todos, todas vocês. Vamos aqui fazendo a nossa caminhada, né? Amanhã estarei aqui de volta, né? Notícias de domingo, tá? E conto com a presença aqui, né, de vocês apreciarem aqui os vídeos que eu posto. Hoje nós estamos aqui no sábado, dia 13 de maio. 13 de maio é muito sugestivo, né? O 13, né? 13 de maio, o número 13 é muito sugestivo. O 13 do PT, o 13 de Lula. Um abraço e até a próxima.